O profeta que foi traído por amor. A história de Oséias na Bíblia. Você já imaginou ser traído? Não por acaso, não por engano, mas por alguém que você sabia desde o começo que iria te trair e pior. Imagina descobrir que esse casamento, com todas as dores, humilhações e lágrimas, foi uma missão dada por Deus? Essa é a história de Oséias, o profeta que foi traído por amor e que, mesmo ferido, foi chamado para perdoar. Não só por si mesmo, mas para ensinar uma lição eterna ao povo de Deus. Prepare-se. O que você vai ouvir agora não é apenas uma história bíblica. É um retrato cru do amor, da dor e da esperança que nasce do perdão. Você já amou alguém? Mesmo sabendo que esse amor traria dor, já confiou em alguém, mesmo tendo certeza de que seria traído? E se fosse o próprio Deus que te pedisse isso? Essa é a história de Oséias, um profeta que viveu o amor mais difícil da Bíblia. Um amor marcado pela traição, pela dor e por um perdão que ultrapassa o entendimento humano. Prepare-se. O que você vai ouvir agora não é apenas uma história, é uma mensagem profunda sobre amor, infidelidade e o coração incansável de Deus por cada um de nós. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal. Aqui, cada história bíblica ganha vida com emoção e verdade. Vamos juntos nessa jornada. Introdução ao contexto no Antigo Testamento da Bíblia. Em um tempo em que o povo de Israel se afastava cada vez mais de Deus, surge um homem com uma missão quase impossível. O nome dele era Oséias, e sua vida, diferente de muitos outros profetas, não foi marcada apenas por palavras, mas por atos. Atos profundos, simbólicos e dolorosos. Deus havia escolhido Oséias não só para falar ao povo, mas para viver na pele aquilo que ele mesmo sentia. O que Deus pediu a ele? Que se casasse com uma mulher chamada Gomer. Mas Gomer não era uma mulher comum. A Bíblia diz que ela era mulher de prostituições, ou seja, ela representava literalmente a infidelidade. Mostrar o versículo de Oséias 1. Quando o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, disse-lhe o Senhor: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Sim, você ouviu direito. Deus pediu que Oséias se casasse com uma mulher infiel. E isso era apenas o começo. Para entender o peso da história de Oséias, precisamos voltar no tempo. Estamos no século 8 a.C. O povo de Israel estava dividido, o reino do norte e o reino do sul. Oséias era profeta no reino do norte, em um período de prosperidade econômica, mas de declínio espiritual profundo. O povo havia se afastado de Deus. Adoravam falsos deuses, especialmente Baal, um ídolo cananeu. A moral havia se corrompido. Havia injustiça social, idolatria e imoralidade sexual. Deus, então, levanta Oséias, mas não como qualquer profeta. Ele não iria apenas falar em nome de Deus, ele iria viver a mensagem. Em Oséias 1:2, Deus dá uma ordem direta. Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Pausa. Imagine ouvir isso da boca de Deus. Casar-se com uma mulher infiel, com alguém que no íntimo não estaria contigo de verdade. E saber que tudo isso faria parte de uma missão divina, o casamento que virou profecia. Casamento entre Oséias e Gomer não foi apenas uma união conjugal. Foi uma metáfora viva, um retrato da relação entre Deus e o povo de Israel. Gomer representava a infidelidade do povo, que trocava a Deus por ídolos, por prazeres passageiros, por alianças políticas e religiosas com nações pagãs. Já Oséias, ele era a imagem do próprio Deus, fiel,
persistente, amoroso, mesmo quando o coração era partido, vez após vez. Juntos, Oséias e Gomer tiveram filhos. E até os nomes dessas crianças traziam mensagens proféticas. O primeiro filho se chamou Jezreel, nome de uma cidade associada a derramamento de sangue e juízo. A segunda, uma menina, recebeu o nome de Lo-Ruhamá, que significa não amada, ou sem misericórdia. O terceiro, Lo-Ami, que quer dizer não é meu povo. Cada nome era um lembrete de que a relação entre Deus e seu povo estava quebrada, mas mesmo assim, o amor não havia terminado. Oséias obedeceu. Ele se casou com uma mulher chamada Gomer. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre como era Gomer, nem se Oséias se apaixonou por ela. Mas o que sabemos é que ela representava a infidelidade. E isso não era só simbólico, era real. Gomer deu à luz 3 filhos, e cada um deles foi usado por Deus como uma mensagem viva para o povo. O primeiro, Jezreel, o nome de uma cidade onde houve muito sangue derramado. Um aviso de que Deus traria juízo. 2. A segunda filha, Lo-Ruhamá, que significa sem misericórdia. 3. E o terceiro filho, Lo-Ami, não é meu povo. Os nomes eram fortes, diretos. Mostravam que Deus estava profundamente magoado com o povo de Israel. Era como se dissesse: vocês me traíram, eu os abençoei, mas me trocaram, assim como Gomer fez com Oséias. A traição e a restauração com o passar do tempo, Gomer abandonou Oséias, voltou para a vida de promiscuidade. Talvez tenha corrido atrás de outros amantes. Talvez tenha buscado algo que ela achava que Oséias não podia dar. Imagine o peso disso. Você ama alguém, constrói uma família, perdoa o passado, e essa pessoa vai embora, te troca, te envergonha. Muitos desistiriam. Mas Deus tinha outro plano, e então, em um dos momentos mais emocionantes de toda a Bíblia, Deus diz a Oséias que vá e compre Gomer de volta. Mostrar Oséias 3, 1-2. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera como o Senhor ama os filhos de Israel. Então, a comprei para mim por 15 peças de prata e 1 homer. E meio de cevada. Isso mesmo. Oséias teve que pagar para ter de volta a mulher que já era sua. A esposa que o havia traído, ele a resgatou como se fosse uma escrava. Como se dissesse: mesmo depois de tudo, você ainda vale a pena. Com o passar do tempo, Gomer começou a se afastar. Talvez em silêncio, talvez aos poucos. Até que ela o deixou. Sim, a mulher com quem Oséias se casou o abandonou. Voltou à vida de promiscuidade. Correu atrás de outros homens, buscou prazer, segurança ou riqueza em braços errados. Imagine o escândalo. O profeta de Deus sendo traído, sendo exposto, sofrendo por amor. E mesmo assim, Oséias permaneceu firme. Não como um homem fraco, mas como um símbolo do amor de Deus. Um amor que, mesmo sendo traído, continua amando. O significado espiritual, a história de Oséias e Gomer, vai além do drama conjugal. Ela é um espelho do nosso relacionamento com Deus. Quantas vezes nós também nos afastamos dele? Quantas vezes trocamos o que é eterno por promessas vazias do mundo? Mas, assim como Oséias, Deus continua nos buscando, nos chamando de volta, nos comprando com o preço mais alto possível, o sangue do seu Filho, Jesus. Essa história é sobre traição, mas também sobre reconciliação. É sobre dor, mas acima de tudo sobre graça. Depois de tudo isso, o que você acha que Deus disse a Oséias? Esqueça ela, arrume outra mulher, se vingue. Nada disso. Oséias 3:1. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, apesar de eles se voltarem para outros deuses. Em outras palavras, vá atrás dela.
e a ame. De novo. E Oséias obedeceu. Ele foi atrás de Gomer, e quando a encontrou, ela estava sendo vendida como escrava, possivelmente por dívidas, possivelmente por alguém que a possuía, e ali, diante de todos, Oséias pagou o preço. Verso 2. Então a comprei para mim por 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada. Ele a comprou, a libertou e a amou outra vez. A simbologia do amor de Deus, esse ato de Oséias, não foi apenas sobre reconciliação conjugal. Foi uma profecia viva. Gomer simbolizava Israel e também simboliza cada um de nós. Quantas vezes trocamos Deus por prazeres passageiros? Quantas vezes fugimos do seu amor, mesmo sabendo que Ele é o único que nos ama de verdade? Mas Deus, como Oséias, vai atrás de nós, mesmo depois da traição, mesmo depois da queda. E o mais lindo, Ele não nos traz de volta à força. Ele nos compra de volta com o preço mais alto, o sangue de Jesus Cristo. Na cruz, Deus fez o que Oséias fez com Gomer. Ele nos resgatou, nos libertou da escravidão do pecado e nos disse: você ainda é minha, eu ainda te amo. A reação que Deus espera a Deus não está em busca de perfeição. Ele está em busca de arrependimento sincero. Quando Oséias resgata Gomer, ele não apenas a leva de volta para casa. Ele faz um novo acordo com ela. Ele diz, Oséias 3:3, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu serei para ti. Esse é o desejo de Deus para nós, que deixemos a vida antiga e vivamos um relacionamento fiel com Ele, não por obrigação, mas por resposta ao seu amor. A história de Oséias não é só sobre traição e dor, é sobre um amor que insiste, um amor que vai até o fim, um amor que compra de volta aquilo que já era seu. Talvez você esteja se sentindo longe de Deus, traído, quebrado, culpado. Mas hoje Ele te diz, eu ainda te amo, eu ainda te quero, volta para mim. Se essa mensagem tocou seu coração, escreve nos comentários, Senhor, eu volto para ti. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus nunca desiste de nós. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo conteúdos como esse. Aqui cada história bíblica é contada com propósito. E cada vídeo pode mudar uma vida. Que o amor de Deus te encontre hoje. E que, como Oséias, você aprenda que o perdão é a linguagem mais poderosa do céu. Talvez você se sinta como Gomer. Alguém que se perdeu, que errou, que não merece mais amor nem perdão. Mas a história de Oséias nos mostra que Deus não desiste de quem Ele ama. Não importa o quão longe você tenha ido. Ainda existe um caminho de volta. Esse caminho se chama graça. Se essa mensagem falou com você, deixe um amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. E claro, se você ama aprender mais sobre histórias bíblicas que transformam vidas, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui, cada história tem um propósito. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.